Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Deste início de agosto até o fim do ano, a Justiça do Trabalho em Mato Grosso vai concluir a construção de sedes próprias de mais de uma dezena de varas do trabalho. Quais são elas e os benefícios, tanto para o cidadão quanto para servidores e magistrados? A gente fica sabendo agora com o secretário de Patrimônio e Logística do TRT de Mato Grosso, Cristóvão Maciel. Cristóvão, obrigada pela sua presença. Eu falei que são mais de uma dezena de obras. Não é comum, né, um órgão público que não tem como finalidade a construção estar à frente de tantas obras. Realmente não é a atividade fim nossa, né, essa parte de construção, mas foi definido pela administração, né, do tribunal encarar a construção de todas essas varas, né, eram prédios que não eram prédios próprios e foi definido pela administração que a gente estaria construindo todos os prédios próprios desde a administração passada. E nós estamos construindo atualmente 14 varas do trabalho, com mais 2 pátios, então nós temos 16 obras para inaugurar até final de dezembro. E elas estão localizadas numa determinada região? Vocês centralizaram fazer essas obras num lugar, ou como é que está isso? E como é que é a logística disso? Não, ela está sendo construída, as varas estão sendo construídas em todo o estado de Mato Grosso, né? Eu tenho obras no Nortão, eu tenho obra em Colniza, eu tenho obra em Alto Araguaia, então são pontos completamente distantes, difíceis de fiscalização, porque a equipe de fiscalização do TRT ela é muito pequena, mas a gente assumiu o desafio, então, mas são bastante distantes uma do outro. Tem varas que são 1.200 quilômetros aqui da capital para um lado do estado, a outra é 800 quilômetros para o outro lado do estado, então são varas em todo o estado de Mato Grosso, né, e bem distantes, em pontos completamente diferentes. E essas obras, você falou em fiscalizar, elas estão sendo feitas efetivamente por empreiteiras. É uma empreiteira só para todos? Como é que é isso? Não, foram licitações que ocorreram, né, então são várias empresas construindo, várias construtoras. Uma construtora tem 3 obras, que é a de Colniza, Confresa e Juara, que é uma só, e o restante não, são construtoras distintas. Com relação ao prédio, né, são plantas diferentes, a mesma planta, é um projeto que o tribunal já tinha? São plantas padrões, tá? Então todas as varas vão estar com o mesmo layout, com a mesma identidade visual. A gente adota esse procedimento já há alguns anos e mantivemos isso aí. Dessas varas estão sendo construídas 2, estão sendo construídas um pouquinho maior, que são varas que a gente tinha mais recurso, que é Jaciara e Tangará. As outras varas estão no mesmo padrão de tamanho, com 200, vou ter que dar uma olhadinha aqui, de 287 metros quadrados, e no caso de Alta Floresta e Jaciara, com 393 metros quadrados. E Alta Floresta já vai ser inaugurada agora, já tem data? Sim, dia 5 de agosto a gente está inaugurando a Alta Floresta, e agora em outubro nós temos mais 4 varas para inaugurar e temos a ampliação de Sinop também, que não é uma construção, mas foi uma ampliação que foi feita para aumentar lá o espaço, para atender melhor ao jurisdicionado, aos servidores. A gente houve um aumento de espaço lá de área da vara. Com relação ainda à Alta Floresta, uma novidade é que ela tem um diferencial nessa parte de sustentabilidade tão em voga atualmente, que é o tratamento das águas cinzas. O que é isso, Cristóvão? O tratamento de águas cinzas é uma evolução. Na administração anterior nós inauguramos Água Boa, construímos Água Boa e começamos a utilizar o aproveitamento de água da chuva, ou seja, seria toda a parte de chuva, ela é captada numa cisterna e a gente utiliza essa água para os banheiros. No caso de Alta Floresta, foi feita uma melhoria e a gente está utilizando o aproveitamento de águas cinzas. Além da água da chuva, é aproveitado a água de todas as torneiras, exceto do vaso. Então, a água da torneira também cai numa cisterna e essa água é utilizada nas descargas dos banheiros, né? Então, é um aproveitamento. Isso que se chama água cinza, é aproveitamento tanto de água da chuva como as águas das torneiras que são utilizadas na vara. Essa água cinza, o tratamento, vai ser estendido para as outras varas? Já há estudos? Tem projeto, como eu falei anteriormente, no caso de Alta Floresta, ela é uma vara maior, com mais recurso para a construção, então nós tivemos a oportunidade de executar todo o serviço. No caso dessas outras varas que são menores e que a gente tinha um recurso menor para construir, o projeto, a infraestrutura está pronta, mas nós não fizemos agora e vamos tentar recursos junto ao CSJT para terminar e para que a gente possa utilizar águas cinzas também em todas essas outras varas que estão sendo construídas. A infraestrutura está toda pronta, a gente precisa só terminar
seria a parte de cisterna, a infraestrutura está pronta, mas a cisterna não foi adquirida, mas já tem um local para a instalação. Cristóvão, com relação à acessibilidade? A acessibilidade, essas varas que a gente vem construindo desde Água Boa, todas elas são acessíveis, né? A gente está utilizando toda a parte de estacionamento, a parte de rampa, estamos utilizando também a parte de iluminação de LED. Está preparada, a Água Boa foi feita dessa maneira, a Alta Floresta também, as outras varas estão sendo preparadas para aproveitar energia solar, para bomba de água que leva a água até a caixa d'água. Então essa parte de acessibilidade foi prevista, é uma exigência do CSJT, está dentro da normatização, é uma exigência do CSJT e nós estamos cumprindo. E é interessante falar também que todas as varas dentro de um padrão, existem algumas resoluções, a resolução do CNJ, do CSJT e do próprio TRT, que define um tamanho padrão de vara, ou seja, um tamanho padrão de sala de audiência, onde diz lá qual que é o tamanho mínimo, qual que é o tamanho máximo, de uma secretaria, de um saguão, então a gente está adequado também a todas essas resoluções. Cristóvão, dentro desse pacote de obras, estão contempladas a sede própria das varas do trabalho de Várzea Grande e de Tangará da Serra, que são duas obras que já tiveram dificuldades. Eu queria que você explicasse quais as dificuldades, se elas estão previstas, se ficarem prontas e o que está sendo feito. Tá, nós tivemos dificuldade com 3 varas, que foi Várzea Grande, Jaciara e Tangará. Nós licitamos a obra, né, a empresa não terminou e abandonou a obra, né, ela não estava dando sequência, acabaram abandonando a obra e nós tivemos que fazer a rescisão unilateral. Isso aí foi ano passado. A partir do momento que a gente perdeu o recurso, a administração buscou o recurso esse ano, a gente conseguiu o recurso, então já começamos. Você está falando em perder recurso, recurso para construção? Para construção. Por que perdeu? Porque eram recursos do ano passado, do orçamento do ano passado, foi licitado, e esse recurso tecnicamente entra, quando ele passa de um ano, do ano anterior para esse ano, ele passa no que a gente chama de restos a pagar. Ou seja, o dinheiro está destinado para aquela empresa. E caso você venha rescindir o contrato, você não consegue pegar aquele recurso que sobrou e licitar de novo para uma nova empresa. Você tem que devolver o orçamento para a União, e foi isso que aconteceu com essas 3 varas, né? E aí a administração teve que buscar recurso esse ano de novo no orçamento para terminá-las. A administração conseguiu esse recurso, nós já licitamos Tangará e Jaciara. Tangará já está, a obra já está andando normalmente. Jaciara começou essa semana, começa exatamente hoje. Foi assinado o contrato, a empresa começa o término dela, né, agora hoje. E Várzea Grande, a licitação está prevista para o dia 15/8. Essa licitação foi foi definida em 3 etapas, foi separada em 3 etapas. A primeira etapa, 3 meses, o prédio lá são 2 pavimentos. Nessa primeira etapa está previsto o término do primeiro pavimento, está bem adiantado, então a previsão é a inauguração até dezembro. E depois segue a obra com a segunda fase, que é a fase do piso de baixo, que é basicamente um auditório, alguns banheiros, e uma terceira fase, que é o estacionamento. Então, a partir de dezembro, a gente inaugurando Várzea Grande, a gente vai resolver um problema que a gente tem sério, que é um problema da vara atual, que ela é muito pequena para os servidores que estão lá, né, para atender os servidores, os jurisdicionados. A gente tem problema de água lá, de falta d'água. Fizemos algumas adaptações, compramos uma caixa d'água para lá, mas mesmo assim continua o problema. E aí agora, com essa mudança, apesar da obra não estar totalmente terminada em Várzea Grande, a gente vai conseguir colocar os servidores num ambiente mais adequado, a gente vai poder dar um atendimento melhor ao jurisdicionado. A área onde a vara está sendo instalada, ela tem um espaço maior para estacionamento, que é um problema que a gente tem hoje lá. Então a gente acredita que com essa mudança, apesar da obra não estar totalmente terminada, a gente consegue atender tanto aos nossos servidores, ao magistrado e ao jurisdicionado fazendo essa mudança em Várzea Grande. A obra, volta a repetir, a licitação ocorre agora dia 15 de agosto, desculpa. Se não houver nenhum recurso, se não houver nenhum imprevisto na licitação, a ideia é assinar o contrato e começar em setembro. Como nós temos 3 meses para essa primeira fase, em dezembro a gente estaria inaugurando. Várzea Grande e também mais essa dezena de outras que começam agora. Sim, essas 14 que a gente está inaugurando, que estamos construindo, a gente está inaugurando algumas agora em outubro, outras em novembro. Em dezembro a gente termina com a inauguração dessas 14 varas e mais a ampliação que eu falei de Sinop.
Cristóvão Maciel, secretário de Patrimônio e Logística do TRT de Mato Grosso, muito obrigada. Sucesso aí para vocês nessa empreitada, essa grande empreitada. Obrigado aí pela oportunidade de a gente esclarecer e passar para a sociedade, passar para os nossos servidores, para o nosso magistrado, qual é o trabalho que a gente está fazendo nessa área, né? Esse CPL é muito grande, essa área de engenharia é apenas um setor, é uma área nossa lá, uma unidade, e a gente acredita que a gente consiga terminar sim até dezembro e inaugurar todas essas varas. Mais uma vez, obrigada, Cristóvão, e assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube, no endereço que aparece aí na sua tela. E aproveite para curtir o Facebook do Tribunal, seguir o TRT no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.